E aí, cara, ali o Eurico traz de volta o Edmundo, né? No meio um pouco antes do meio da temporada, né? É. E aí, como é que foi essa relação? O que a gente tá falando um pouco agora do Marcelinho, que voltava pro Corinthians como um ídolo, um deus ali, né? O Edmundo também tinha essa moral, assim, né? Pro torcedor, pelo menos, de ser, né? Que é um dono do Vasco, um cara. Como é que foi ter o Edmundo, jogar com o Edmundo, tecnicamente, né? E também ter o Edmundo com os mais jovens, assim, como é que era o Edmundo, cara, no dia a dia? Então, para mim foi honra, né? Ter jogado com tanto de jogadores que eu joguei, né? De experiência de vida aí, né? Enfim, cara, tinha uma diferença entre o Marcelinho e o Edmundo, né? A gente, assim, eu digo em relação a gente, os mais jovens, né? O Edmundo, ele não tinha tanta. A gente não tinha tanta liberdade com ele, né? Ele era mais na dele lá e gostava de fazer as coisas dele um pouco mais reservado. Edmundo já tinha aquela mística, né? De ser o ídolo. Ele é um dos maiores ídolos da torcida, né? Um cara que a gente olhava com muita admiração. É, mas não sei se ele estava com muita paciência com a gente na época. É, a gente muito jovem, o clube ele viveu o Áurea, né? auge do Vasco, né? Verdade. Então ele viveu tudo que ele viveu no clube, ganhando tudo. E aí ele pega um momento do clube não tão bom e a gente vindo ali da categoria de base, eu não sei qual que era a relação dele vindo para o clube, se, né, se teve alguma coisa nos bastidores, etc. Mas eu sentia que ele não tinha muita paciência com a gente mais jovem, não. Acho que perdia jogo, ele, né, sempre dava umas entrevistas assim, falando muito mal da gente, da maneira como a gente errava, né, e não conseguia de repente ajudar ele, porque querendo ou não, uma vez ele falou uma coisa que ficou marcado para mim. Ele, por um lado ele tinha razão, mas a gente não fazia porque queria, né? Não ganhava Uhum. ou deixava de perder, ou perdia jogo, ou errava, porque a gente queria, né? Errava, normal, até, às vezes perdia o jogo, mas ele falava assim, ele falou uma vez o seguinte, falou, cara, quando perde, quem tem que dar entrevista sou eu, porque eu sou Edmundo. A cobrança é maior em cima de mim, etc, né? E, por um lado, ele tem razão, E os mas por outro repórteres lado, entravam, né, no campo né, não tinha assessoria, né? entendeu? Aí direto nele, né? Justamente. E ele, né, perdia jogo, cabeça quente, né? Ele acabava falando algumas coisas em relação a gente ali que, lógico, a gente não. Eu realmente não achava legal, não gostava, né? Porque pô, acabava expondo a gente que ele estava, né, tentando ali um lugar ao sol, mas entendo que era. Não sei como que era o extracampo ali, as coisas que aconteciam, de Uhum. repente ele. Era uma época de muitos salários atrasados, né? Você falou, Então, faz muito e ele já sentido, né? O tinha, cara vem numa áurea, né? de Vem repente de ele tinha uma Ferrari, relação, a gente não sabia qual era a relação fora, né, o que aconteceu do lado de fora, etc, né? o que Então, foi prometido, às vezes, na hora de contratar, a gente não sabe, mas mas por aquilo outro lado, ali porque, deixava os jovens mais nervosos até para desempenhar, né, Roberto? sem dúvida, vindo de De um um cara ídolo, tão né, forte. é gente que vi tudo que aconteceu no São Januário. Gente, pô, eu cheguei em 96. Então, 97, 98, 99, 2000, eu tava lá, Você viu aquela esfera toda ali. torcendo e via. Então, a gente queria, de repente, na nossa cabeça ali, pô, o Edmundo era um cara que poderia, né, sei lá, blindar a gente, ou mas não tinha, sei lá, não sei qual que era essa maneira, né, eu digo porque não jogando nenhuma responsabilidade para ele, até porque ele não tem responsabilidade nenhuma sobre isso, até porque, como eu até falar, ele não era nosso pai, pô, então não tinha. Mas é, mas essa convivência,
falo do Edmundo, cara. Edmundo, ele, quando ele entrava no campo, realmente ele se transformava no animal. Era outro cara, né, irmão? Ele era. A gente sentia isso aí, Uhum. que ele era o outro cara. Ele com a roupa dele, quando botava a roupa do clube, ele entrava, ele era outra pessoa. E ele, né, da maneira como ele. Por isso que ele virou o ídolo que ele virou para o clube, né? Não só pela maneira como ele ganhava campeonato, mas da maneira como ele se entregava. Então, Uhum. isso aí fazia com que fez com que ele conquistasse, com todo o mérito dele, esse reconhecimento que a torcida tem dele, que a gente tem também, porque a gente acompanhou, né? Principalmente eu, acompanhei tudo, né? Esse que o Edmundo fazia, né? Fez para o clube, a gente torcia muito. O Edmundo, Mas aí eu acho que cara depois que. dessa, às vezes, de uma entrevista ali, que é o que você falou, ele virou um personagem, mas virou outra pessoa, porque o cara queria ganhar, competitivo ao extremo e tal, vencedor, e aí dá aquela entrevista de cabeça quente, mas aí depois tem o dia seguinte ali no treino. Tinha alguma conversa, ih, cara, pô, falei exagerado, falei demais, ou não. Vida que segue. Nada. Não, personalidade dele, pô. Ele sempre foi esse cara de personalidade forte, Uhum. né? Então não tinha essa, não. A gente ficava na nossa também, digeria e E vambora.